Então, turma, seguindo aqui a nossa ordem de complexidade, a gente viu o átomo de hidrogênio em detalhes, viu que a gente resolve a equação de Schrödinger para ele exatamente. Vimos o átomo de hélio com 2 elétrons, e aí vimos que já não conseguimos resolver a equação de Schrödinger de maneira exata. Aí introduzimos a aproximação, a teoria de Hartree-Fock, para poder encontrar uma solução aproximada da equação de Schrödinger para o átomo de hélio. Naturalmente, o próximo sistema a se estudar é o sistema com 3 elétrons, que é o átomo de lítio, né? Só que para seguir com esse estudo, quando eu tenho 3 elétrons, o que acontece? Para o átomo de hidrogênio, eu tenho um elétron que fica no orbital 1s. Para o átomo de hélio, eu tenho 2 elétrons, os dois ficam no mesmo orbital, né? Quando eu vou para o terceiro elétron, onde é que vai ficar o terceiro elétron? Aí já envolvem outros conceitos que precisa da definição do spin para eu conseguir resolver. Por exemplo, o princípio da exclusão de Pauli, né? Eu não posso colocar o terceiro elétron no orbital 1s. Por quê? Por causa do princípio da exclusão de Pauli, que eu posso ter no máximo 2 elétrons de spins contrários. Então, para resolver o átomo de lítio, eu preciso, como eu falei, levar em conta o princípio da exclusão de Pauli, mas o princípio da exclusão de Pauli, isso que eu falei, de que eu não posso ter num orbital, posso ter no máximo 2 elétrons de spins contrários, na verdade é uma consequência de uma definição mais ampla do princípio da exclusão de Pauli, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como eu falei, a gente precisa agora incluir a parte de spin nessa história. Então, para isso, vamos lembrar aqui da definição lá de spin e dos operadores de spin. Então, eles foram definidos de maneira semelhante aos operadores de momento angular, né? Que é o chamado momento angular orbital. Então, a gente viu que as funções de onda, elas são, as harmônicas esféricas, né? São autofunções dos operadores L2 e Lz, né? Então, quando você aplica o L2 a uma harmônica esférica, isso vai dar L vezes L mais 1 vezes H cortado ao quadrado. E quando você aplica Lz, isso vai dar ML vezes H cortado. Então, de maneira semelhante, a gente tem os operadores de spin. E os operadores de spin, eles têm que ser aplicados a uma função. A gente chama de maneira genérica essas funções de alfa e beta, tá? A gente não conhece a forma dessas funções e nem precisa conhecer. Alfa e beta costuma-se, por convenção, alfa significa o spin 1/2 e beta spin menos 1/2, tá? Então, quando eu aplico os operadores de spin a essa função alfa, o meu s ao quadrado alfa vai dar, quando eu aplico L ao quadrado, dá L vezes L mais 1, né? S ao quadrado vai dar S vezes S mais 1, H cortado ao quadrado, alfa. E quando eu aplico ao beta, mesma coisa. E o SZ, quando eu aplico o SZ ao alfa, vai dar MS H cortado vezes alfa. E o MS, eu sei que ele é 1/2, tá? E quando eu aplico o SZ à função beta, eu sei que isso aqui vai dar menos 1/2, tá? De novo aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui vai dar menos 1/2. Tá certo? As funções alfa e beta são chamadas de autofunções de spin. Então, como eu falei, eu não preciso conhecer a forma dessas funções, não tem nenhum interesse para mim, eu só preciso conhecer algumas propriedades dela, que eu posso aplicar esse operador de spin, por exemplo. E como esses operadores devem ser hermitianos, a gente já viu isso lá atrás, as funções alfa e beta devem ser ortonormais, então devem ser normalizadas. Então, a integral de alfa asterisco alfa é igual a de beta asterisco beta, que é igual a 1. E ortogonais, então a integral de alfa asterisco beta é 0. A integral de beta asterisco alfa é 0. Então, como isso é uma função, ela tem que ter algum argumento, que a gente chama de variável de spin, tá? Esse sigma aqui. Mas não precisa se preocupar com isso. O que é o alfa? Que função é essa? Quem é esse sigma que está aqui? A gente só precisa saber que elas são autofunções dos operadores S2 e SZ e que são ortonormais. E aí,
definidas essas funções de spin, eu incluo agora a função de onda de spin, a função de onda de spin na função de onda espacial. Então, a minha função de onda agora, ela é uma função de 4 coordenadas, não mais de 3. A espacial depende de x, y, z, só que ela depende da 4ª coordenada, que é o spin, tá? Então, eu posso escrever essa função de onda como um produto da parte espacial pela parte de spin. Então, a função de onda de um elétron, ela vai ser a minha parte espacial, psi de x, y, z, vezes alfa, ou psi de x, y, z, vezes beta. Aí a função de onda completa, essa que inclui a coordenada de spin, ela é chamada de spin orbital ou spinor. Então, como é que ficam os 2 primeiros spin orbitais de um átomo hidrogenoide? Eu olho lá, por exemplo, tem aquelas tabelas que eu mostrei para vocês, das funções de onda do átomo de hidrogênio. Só que agora eu tenho mais um número quântico, né? Um 4º número quântico aqui, que é o número quântico de spin. Então, se o spin é meio, eu vou pegar a parte espacial e multiplicar pela função alfa. Se ele é menos 1/2, é multiplicada por beta. Então, aqui é a função de onda completa, que é só incluir aqui o alfa e o beta, tá? Cada um desses spin orbitais, ele é normalizado. Então, por exemplo, a integral psi asterisco 1,001/2, aqui as coordenadas espaciais, aqui é de spin, tá? Esse R representa o meu x, y, z, é o vetor R, né? Vezes a função de onda, aí aqui a parte radial, tá? Só porque quando o L é 0, o M é 0 também, e a minha harmônica esférica está fora, só vai ter a parte radial, né? Por isso que aqui o elemento de volume está só 4πr² dr d sigma. Então, se eu pegar essas funções de onda que eu acabei de ver ali, né? Eu consigo separar na parte que tem R e na parte que tem sigma. Como a função de onda espacial a gente sabe que é normalizada, essa integral aqui é 1. E aí, de novo, aí volta lá. Eu não preciso saber a forma da função alfa, mas eu preciso saber que ela é normalizada, que aparece isso aqui, né? Então, eu sei que essa integral de alfa asterisco alfa é igual a 1. E os spin orbitais também são ortogonais. Então, se eu fizer aqui, né? A integral da minha psi asterisco 1,001/2 vezes a psi 1,00 menos 1/2, as partes espaciais são iguais. Só que a de spin, se aqui quando eu tenho meio a função é alfa, e quando eu tenho menos 1/2 a função é beta. A gente viu que isso aqui é ortogonal. Então, como essa integral aqui é 0, 0 vezes essa daqui vai dar 0. Então, agora eu vou pegar essas funções de spin e introduzir na minha função de onda do átomo de hélio. Então, a gente escreveu a função de onda como um produto de 2 funções de onda, não foi isso? Então, a minha psi aqui, 1, 2, vai ser 1s alfa 1, por exemplo, vezes 1s alfa, beta 2. Aqui é uma outra notação que eu estou introduzindo aqui, mais comum para a gente que estuda química geral há muito tempo, né? Orbital 1s. Então, o que significa 1s alfa? É a minha função de onda 1,00, né, que é o orbital 1s, com spin igual a 1/2. E 1s beta é a 1,00 com spin igual a menos 1/2. Então, e esse 1 e esse 2 é porque em vez de usar R1 e R2 e botar o sigma 1, sigma 2, a gente simplesmente diz aqui, ó, são as 4 coordenadas do elétron 1. Esse 1 aqui se refere às 4 coordenadas do elétron 1. E esse 2 às 4 coordenadas do elétron 2. Tá certo? Acontece o seguinte, o que eu fiz aqui quando eu escolhi essa função? Eu disse, ó, o elétron 1 ele tem spin meio e o elétron 2 tem spin menos meio. Só que eu não sei dizer quem é o elétron 1 e quem é o elétron 2, porque os elétrons eles são indistinguíveis. Então, como eles são indistinguíveis, eu não posso dizer que quem tá na função de onda 1s alfa é o elétron 1, não é o elétron 2. Então, eu poderia escrever isso aqui da mesma maneira. Meu psi de 2,1 é 1s alfa 2, 1s beta 1. Eu coloquei o elétron 2 no spin orbital 1s alfa e o elétron 1 no spin orbital 1s beta. Então, qual das duas eu uso? Que solução que eu vou encontrar? Então, se vocês lembrarem lá atrás, quando a gente vai resolver a equação de Schrödinger, lá para os primeiros sistemas, né?
A gente vai resolver não é na equação direta, é uma equação diferencial. A gente encontra lá, eu tenho que derivar duas vezes e dar a própria função. Aí a gente dá aquele chute, então é uma função exponencial que eu derivo, quando eu derivo da ela mesma. Então podia ser e elevado a alfa, mas também podia ser e elevado a menos alfa, né? Então qual é a solução que a gente encontra? Faz uma combinação linear das duas soluções possíveis. Então aqui pode ser essa, tanto pode ser a primeira como pode ser a segunda. Então o que a gente vai fazer? Fazer a combinação linear de todas as rotulagens possíveis dos elétrons. De que forma pode ser essa combinação linear? Pode ser aqui com coeficientes positivos ou com o mesmo sinal ou de sinal contrário, né? Então observem aqui que eu fiz a combinação linear. Psi1, por enquanto eu não estou colocando os coeficientes, estou colocando o coeficiente 1, depois a gente vê quem são esses coeficientes. Então a minha Psi1 aqui é a Psi1, 2 mais a Psi2, 1, né? Coloquei o elétron 1 no spin alfa, o 2 no beta, e aqui eu coloquei o 2 no alfa e o 1 no beta. E aqui eu fiz sinal trocado, então um S1 alfa 1 menos um S alfa 1, um S beta 2 menos um S alfa 2, um S beta 1. Então, se vocês observarem, aqui os elétrons são indistinguíveis, porque em um termo eu coloquei um elétron no alfa e outro no beta, e no outro eu coloquei um no beta e outro no alfa. Então, aqui eu não estou dizendo, o elétron 1 está no alfa. Não, o elétron 1, 2 está no beta. Não, porque em um termo ele está em um, no outro ele está no outro. Eu fiz uma combinação das duas soluções possíveis. Então, tanto Psi1 quanto Psi2 descrevem estados nos quais os dois elétrons são indistinguíveis. Então, eu posso ter esses dois tipos de combinação linear, mas, e aí nenhuma das funções especifica qual elétron está em qual orbital, que eu acabei de falar. Então, as duas funções de onda são aceitáveis, parecem ser aceitáveis para o hélio no estado fundamental. Mas, na prática, a gente observa que a função de onda que melhor que descreve, de fato, o átomo de hélio, é a Psi2, não a Psi1, que é quando eu tenho aqui menos, né, a Psi1, 2 menos a Psi2, 1. E essa Psi2 ela tem uma propriedade interessante, que é essa aqui. Se eu trocar os elétrons, vai ficar Psi2, 1 menos Psi1, 2. E aqui a gente tinha Psi1, 2 menos Psi2, 1. Então, quando eu troco os elétrons, ela vai ficar menos a Psi1, 2, Então, a Psi2, 1 é menos a Psi1, 2. Essa propriedade, turma, ela é chamada de eu digo que essa função de onda ela é antissimétrica com relação à troca dos elétrons, tá? Então, a função de onda antissimétrica significa isso, que se eu troco dois elétrons na minha função, se eu troco as coordenadas dos dois elétrons, eu troco o sinal da função. Então, observa-se que a função antissimétrica descreve melhor o átomo de hélio no estado fundamental. Então, a função de onda tem que ter essa propriedade. Isso é um exemplo do princípio da exclusão de Pauli, tá? Como eu falei para vocês lá atrás. A gente conhece de química geral esse enunciado, né? Digamos assim. Eu posso ter no máximo 2 elétrons no orbital, posso ter no máximo 2 elétrons com spins contrários. Ou não posso ter em um átomo 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Não é assim? Só que tudo isso é consequência desse postulado bem aqui, pessoal. Todas as funções de onda eletrônicas devem ser antissimétricas com relação à troca de quaisquer dois elétrons. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que as funções de onda antissimétricas levam ao princípio da exclusão de Pauli, do jeito que a gente está acostumado, que é essa de não ter dois elétrons com os 4 mesmos números quânticos, ou num orbital, eles só podem ficar no mesmo orbital se tiver spins contrários. Isso é consequência do fato de a função de onda ser antissimétrica. É como eu falei para vocês, né? Eu mostrei lá a função só para a gente ver que pode ser a 1, 2 mais a 2, 1 e a 1, 2 menos a 2, 1, né? Não me preocupei com o coeficiente, só que agora vamos nos preocupar com ele.
Então, ela foi apresentada sem estar normalizada. Determine a constante de normalização de psi1, 2, dado que a parte 1s da função é normalizada. Então, como que eu mostro que isso aqui é normalizado, pessoal? Quem é a minha psi2, né, que está aqui? A psi2 que a gente viu, ela é 1s alfa 1, 1s beta 2, menos 1s alfa 2, 1s beta 1. Não é isso? Então, ela tem que ser normalizada. O que é que significa isso? Que a integral todo o espaço de psi2 asterisco, psi2, vou colocar aqui d tal, tá? Que seria o elemento de volume com as coordenadas espaciais. Não, vou colocar logo as coordenadas aqui, tá? Do jeito que estava ali, R sigma, né? R sigma, psi2 R sigma, dr d sigma. Isso aqui tem que ser igual a 1, né? Então, eu vou substituir, tá? A integral de psi2 asterisco é quem? 1s asterisco, alfa asterisco 1, 1s asterisco, beta asterisco 2, menos 1s asterisco, alfa asterisco 2, 1s asterisco, beta asterisco 1, tá? Vezes, eu vou escrever aqui embaixo, que não vai caber lá no final, a mesma coisa, só que sem um asterisco, né? 1s alfa 1, 1s beta 2, menos 1s alfa 2, 1s beta 1, certo? Isso aqui é igual ao quê? Aí agora eu vou escrever, vou fazer os produtos, né? Aqui, esse aqui vezes esse, né? O primeiro daqui com o primeiro daqui vai dar o quê? 1s asterisco, 1s asterisco, alfa asterisco, alfa 1. Ah, e aqui, me faltou isso aqui, faltou o nosso dr d sigma, tá? Aqui fica 1s alfa 1, né? Aí, vamos escrever tudo, né? É grande o negócio aqui, né? Aqui beta asterisco 2, 1s alfa 1, 1s beta 2, menos o primeiro daqui vezes o segundo, né? Por isso menos. Aí fica 1s asterisco, alfa asterisco 1, 1s asterisco beta asterisco 2. E aí agora esse aqui, né? 1s alfa 2, 1s beta 1. Aí menos esse vezes esse. Então vai ficar, deixa eu colocar aqui um parêntese, né? Porque eu vou ter que usar o dr d sigma. Aqui menos 1s asterisco, alfa asterisco 2, 1s asterisco beta asterisco 1, 1s alfa 1, 1s alfa 1, 1s beta 2. Aí mais, né, que é menos com menos, mais 1s asterisco, alfa asterisco 2, 1s asterisco, beta asterisco 1,
1S alfa 2, 1S, 1S, beta 1, dr, d sigma. Tá certo? Agora, turma, eu vou separar as partes espacial e de spin, né? Porque não tem nenhum termo cruzado, então eu consigo separar. Então, para essa primeira aqui, ó, para esse primeiro termo aqui, vamos lá para o outro slide. Para o primeiro termo, vai ficar como? E aí a integral da soma é a soma das integrais, eu já vou separando isso aqui também, tá? Então, aqui tem 1S asterisco, 1S asterisco. Olha isso aqui, ó. 1S asterisco, 1S asterisco, 1S, 1S. Tá? Então, isso aqui é a integral de 1S asterisco, 1S, 1S asterisco, 1S, dr, né? E a parte alfa e beta, né? Cadê? Então, aqui, ó, é alfa 1, beta 2, beta 2. Então, fica, ó, integral de alfa asterisco 1, alfa 1, beta asterisco 1, beta 1. Faltou meu mais, né? Beta 2, né? Beta 2. 2, beta 2. Mais. Faltou meu D sigma. Mais. Agora o segundo termo. Que é um segundo termo aqui. 1S asterisco, 1S asterisco, 1S, 1S. Então, a mesma integral da primeira. No caso, mais, não. Aí, aquele sinal lá é menos, né? Então, fica menos 1S asterisco. Aí eu já coloco assim para a gente ver, porque lembrando que isso aqui é 1, né? 1S asterisco, 1S, dr. Menos. Aí aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem alfa 1, alfa 2, beta 2, beta 1, né? Então isso aqui é alfa 1, beta 2. Eu vou separar isso aqui, tá, turma? Não tô gostando do jeito que tô fazendo, não. Vou fazer aqui para ficar mais claro. dr integral de... E aqui não é mais, não, aqui é vezes. Vamos ajeitando aqui, ainda bem que eu parei para ver isso aqui. 1S asterisco, 1S dr, integral disso aqui, alfa asterisco 1, alfa 1, d sigma, integral, beta asterisco 2, beta 2, d sigma. Aí aqui, mesma coisa. Só que eu vou ficar pequeno ali, mas vamos lá. Aqui não tá, aqui tá multiplicando. Então, integral de 1S asterisco, 1S dr, integral de 1S asterisco, 1S dr, integral de alfa 2, alfa 1, beta 2, né? Alfa 1, alfa 2. Alfa 1 asterisco, alfa 2, d sigma. Não coube aqui, tá multiplicando, tá, pessoal? Integral de beta asterisco 1, 2, beta 1, d sigma, tá? Aí, ó, isso aqui
Eu vou resolver só esse primeiro, tá, turma? Porque tá ficando grande demais, senão a gente vai perder muito tempo. Eu sei o valor de cada uma dessas integrais individuais, não sei? Aqui um S não é normalizado, então isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Isso aqui é 1. E aqui? Mesma coisa. Essa aqui é 1. Essa aqui é 1. Só que essas duas aqui são 0, porque não são ortogonais. Então, turma, voltando aqui, o que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui, ó, ele é 1. Esse aqui, ele é 0. Aí aqui, ó, para um S eu não preciso olhar. Aqui é alfa 2, alfa 1. Então, 0, né? Agora aqui é alfa 2, beta 1, beta 1. Então, esse outro aqui, ele é 1. Então, quanto é que vai dar essa minha integral aqui? Vai dar 2. Eu tenho que mostrar que ela é igual a 1, porque eu não incluí o coeficiente, né? Então, essa integral aqui, ela vai ser igual a 2. Então, o meu coeficiente de normalização, ele tem que ser o quê? Tem que ser, para cada um desses aqui, para a minha função, a minha psi 2, ela tem que ser 1 sobre raiz de 2 vezes 1S alfa 1, 1S beta 2, menos 1S alfa 2 vezes 1S alfa 2, 1S beta 1, né? Porque quando eu pegar essa função aqui e multiplicar por ela, né? Pela outra, pela asterisco, vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que é 1 meio. Aí 1 meio vezes 2 vai dar 1. Aí ela fica normalizada. Tá certo? Então, para o átomo de hélio, a parte de spin não interfere no cálculo de energia, tá? Por quê? Porque quem é energia, né? Lembrando da questão do valor médio. O valor médio é a integral do operador de energia entre as funções, né? A complexo conjugado e a função, dividido pela integral do complexo conjugado vezes a função em todo o espaço, tá? Então, a gente pode mostrar que essas duas integrais aqui, a gente consegue... eu separo na parte de spin e aí vai dar 1 a parte de spin e eu vou ficar só com a parte espacial, tá? Então, fica como exercício aí para vocês fazerem. É parecido com isso que a gente acabou de ver. Tem que pegar, substituir isso aqui, fazer esses cálculos, tá? E aí, turma, a energia não depende da parte de spin para o átomo de hélio. Por isso que lá atrás a gente usou a teoria de Hartree-Fock, o método do campo autoconsistente, encontrou a energia para o átomo de hélio sem fazer nenhuma referência a spin. E agora não vai dar certo fazer isso para o lítio, tá? Então, no hélio a gente consegue separar. Agora, a partir do lítio, a gente não consegue fazer essa separação. E a gente vai ver isso agora, tá? Para chegar na função de onda antissimétrica para o átomo de hélio foi fácil. Como ele só tem 2 elétrons, né? A gente fez a combinação, né? 1, 2 menos 2, 1. E aí vê que quando troca, a psi 1, 2 é menos a psi 2, 1. A psi 2, 1 é menos a psi 1, 2, tá? Mas quando tem 3 elétrons, eu tenho que fazer várias combinações, né? Então, e quando eu tenho N spin orbitais, como que eu faço isso? Como que eu sistematizo esse processo? Então, quem primeiro teve a ideia de uma maneira de sistematizar esse processo foi o Slater, em 1930. Fazendo o quê? Usando determinantes para construir funções de onda antissimétricas. Tá? Então, para o caso do átomo de hélio, você pode ver que a gente escreveu já o determinante resolvido. Mas se você quiser voltar, lembre da propriedade dos determinantes. Como é que eu calculo um determinante 2 por 2? Determinante 2 por 2 é, eu multiplico essa linha, né?
esse elemento por esse, menos esse por esse. Então, se você fizer isso aqui, você vai ver que isso aqui é 1s alfa 1, 1s beta 2, menos 1s alfa 2, 1s beta 1, que é o que a gente viu lá. Então, a gente viu para o átomo de hélio, sem usar determinante, de uma maneira, porque com 2 elétrons é fácil de ver, que quando você faz um menos o outro, a função é antissimétrica. Para o caso de mais de 2 elétrons, a gente tem que usar um determinante, e vale para o caso do hélio também, né? Porque o determinante é isso aqui. Então, o que levou o Slater a pensar na ideia de usar um determinante para obter uma função de onda antissimétrica? Porque existem duas propriedades dos determinantes que coincidem com as propriedades que minha função de onda tem que ter. Qual é a primeira delas? A primeira é que o valor do determinante ele muda de sinal quando a gente troca duas linhas ou duas colunas do determinante. Não sei se vocês lembram disso, mas quando você troca duas linhas ou duas colunas de um determinante, ele muda de sinal. E isso faz com que minha função seja antissimétrica. Porque o que acontece aqui se eu trocar, olhando aqui para o caso do hélio? Se eu trocasse aqui, quem seria meu Ψ2,1, tá? Meu Ψ2,1 seria eu trocar o elétron 1 com o 2. Então, eu ia trocar a primeira linha com a segunda linha. E aí o determinante fica menos, fica com o sinal trocado. E aí minha função de onda é antissimétrica. Para o hélio é fácil de ver isso, mas isso vale para o determinante de qualquer ordem, determinante n por n. Tá? Então, isso significa que o determinante satisfaz a propriedade da função de onda ser antissimétrica. E a segunda propriedade, que é aí que vai vir o princípio da exclusão de Pauli, é que quando duas linhas ou duas colunas são iguais, o valor do determinante é zero. Então, se eu pegasse aqui, né? Vou escrever aqui para não ficar indo e voltando. Se eu escrevesse o meu determinante, a função de onda do hélio, assim. Não. Eu vou colocar todo mundo com spin alfa. Se eu vou colocar todo mundo com spin alfa, é isso aqui. O elétron 1, né? E aqui o elétron 2. Certo? Os dois estão com spin alfa. Significa escrever esse determinante aqui. O que é que eu olho quando eu olho para esse determinante? O que é que eu vejo? Que essa coluna aqui, pessoal, é igual a essa coluna aqui, certo? Então, esse determinante é zero e a função é zero. O que significa isso? Que os meus elétrons não podem, dois elétrons não podem ocupar o mesmo spin orbital. Então, se dois elétrons não podem ocupar o mesmo spin orbital, senão a função de onda vai para zero, isso significa que eu não posso ter dois elétrons com o mesmo spin no mesmo orbital espacial, né? Então, eles têm que ter spins contrários. Ou eu não posso ter dois elétrons com os mesmos 4 números quânticos, que isso significaria duas linhas iguais no determinante de Slater. Então, as propriedades do determinante coincidem, né, com os requisitos que eu tenho para a nossa função de onda. Tem que ser antissimétrica e tem que obedecer o princípio da exclusão de Pauli. Então é daí que vem o princípio da exclusão de Pauli, tá, turma? Então, isso aqui eu já falei, né? Aí a função de onda normalizada para o átomo de hélio na forma do determinante é essa. A gente acabou de ver lá que o coeficiente era 1 sobre raiz de 2, né? Então é 1 sobre raiz de 2 esse determinante aqui, ó. Aí você coloca o elétron 1, a primeira linha, cada linha é de um elétron, né? Então a primeira linha é para o elétron 1 e a segunda linha do elétron 1. E cada coluna é o spin orbital. Então aqui é o 1s alfa, primeira coluna, 1s beta. 1s alfa, primeira coluna, 1s beta, segunda coluna. Para um sistema de n elétrons, como que eu escrevo? Primeiro a constante de normalização, tá? A gente consegue mostrar matematicamente que ela é 1 sobre raiz de n fatorial. E aí a função de onda fica desse jeito aqui, pessoal. Minha função de onda de n elétrons é 1 sobre raiz de n fatorial vezes o determinante. É como eu falei, ó. Primeira linha é para o primeiro elétron. Então eu coloco o elétron 1 em todos os spin orbitais.
Segunda linha, eu coloco o elétron 2 em todos os spin orbitais. Na linha N, eu coloco o elétron N em todos os spin orbitais. Então, cada U desse aqui é um spin orbital, tá certo? E esses spin orbitais têm que ser ortonormais. Então, para eu fazer o do átomo de lítio, ó, siga esse raciocínio. Ó, são 3 elétrons, 1 sobre raiz de 3 fatorial. Aí eu faço, ó, elétron 1, ele pode estar no 1s-alfa, no 1s-beta e no 2s-alfa. O elétron 2, a mesma coisa, no 1s-alfa, no 1s-beta ou no 2s-alfa. E o elétron 3, 1s-alfa, 1s-beta, 2s-alfa. Tá certo? Então, esse é o determinante de Slater para o átomo de lítio. Então, se você fosse tentar só combinar as funções, só olhando, não ia ser fácil, né? Agora, no determinante fica fácil de ver. Resolver o determinante, né? Não sei se vocês lembram, você pega aqui, esse elemento, menos 1 elevado a i mais j, que é a linha, a coluna dele, vezes o determinante que sobra quando eu elimino a linha que ele está e a coluna. Então, ia ficar menos 1 elevado a i mais j vezes esse determinante, mais menos 1 elevado a i mais j vezes, eu elimino essa coluna e essa linha, então esse determinante aqui e a mesma coisa para o outro. Aí quando você abre isso aqui já complica, a gente não vai mexer com isso aqui não, tá, turma? Porque tudo isso aqui a gente joga para um programa de computador, ninguém resolve nada disso aqui na mão. Então você implementa isso no computador, você tem que saber o que é a ideia que está por trás disso, tá certo? Então, a gente fez um tratamento lá para o átomo de hélio, usando a teoria de Hartree e usou aquele operador hamiltoniano efetivo, que tem uma forma relativamente simples, né? É aquela densidade de carga dividido pelo R12. Só que quando a gente introduz a função de spin, já fica mais complicado, porque para o átomo de hélio, o que a gente viu? Que eu consigo separar a parte espacial da parte de spin. Agora, para o átomo de lítio, eu já não consigo fazer isso. Quando eu resolvo esse determinante aqui, aparece um monte de termo cruzado, não dá para separar a parte espacial da parte de spin. Então, aquele operador, ele surgiu quando a gente fazia o produto das partes espaciais, né? Então, aqui não, aqui já vai dar um pouco mais complicado. Então, tem como a gente obter um operador, tá certo? Usando forma matricial. Só que está fora do escopo aqui da gente. A gente só vai ver a ideia, tá? Então, a contribuição de Fock, por ser a teoria de Hartree-Fock, foi exatamente essa. Hartree, inicialmente, considerava que a função de onda era um produto de funções de um orbital, tá certo? E não no início, né, na introdução, na teoria de Hartree, ele não considerava que aquela função de onda era antissimétrica. Então, a contribuição de Fock foi essa, incluir funções de onda antissimétricas no método de Hartree. Aí, isso, turma, leva ao surgimento de um outro operador para tratar o potencial efetivo, que é o chamado operador de Fock. Como eu falei, é complicado você obter, você tem que resolver esse determinante, tá? Mas a gente só vai ver aqui a consequência dele, que é que eu consigo obter um conjunto de equações parecidas com o que a gente viu para o átomo de hélio usando esse operador hamiltoniano efetivo, que tinha uma cara simples. Então, as equações de Hartree-Fock são essas aqui. Quando eu aplico o operador de Fock a uma função de um elétron, né, que é um orbital φi, isso aqui é uma equação de alto valor, então eu tenho meu alto valor εi vezes φi. Então, essa equação é resolvida de forma autoconsistente, da mesma maneira, no programa de computador, aquilo que eu falei para vocês. E aí, os orbitais autoconsistentes obtidos a partir dessa equação são chamados de orbitais de Hartree-Fock. Então, esses φi são chamados de orbitais de Hartree-Fock. E os autovalores são as energias orbitais. Então, quando eu aplico o operador de Fock a um orbital, eu obtenho a energia daquele orbital. Tá certo? Esse resultado, turma, é extremamente importante porque ele deu origem a essa teoria introduzida por Koopmans, que ele diz o quê? Que o valor da energia orbital que eu obtenho com aquela equação é a energia de ionização desse orbital
aqui não é introdução introduzida por Koopmans, não. É uma aproximação introduzida por Koopmans, né? Que é eu considerar que a energia orbital que eu obtenho resolvendo a equação de Fock, ela é a energia de ionização do elétron no iésimo orbital. E aí quando você usa essa aproximação, ó, se você comparar aqui com os valores reais, ó, essa é a observação, é a aproximação de Koopman. Então eu resolvo aquelas equações lá. Então, por exemplo, aqui para o átomo de neônio, qual é a energia do orbital 1s? É 86 megajoule por mol, tá? Então o Koopmans diz que a energia desse orbital é a energia de ionização de um elétron que está lá no 1s. Se eu fizer os cálculos de Hartree-Fock para o átomo de neônio neutro e o átomo de neônio tirando o elétron do orbital 1s e fizer a diferença, que é a energia de ionização, né, vai dar 83,80. Então está perto. E o cálculo experimental é 83,96. Então essa tabela aqui está mostrando a energia do orbital 1s do neônio, do 2s e do 2p, tá? Que são aqui pela aproximação de Koopman, aqui pelo cálculo de Hartree-Fock, aqui experimental. E aqui para o átomo de argônio, ó, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Aí quanto mais perto do núcleo, maior a energia do orbital, e aí maior a energia de ionização, né? Maior energia de ionização. Tudo bem? Então, e aqui, ó, é um gráfico, ó. A linha preenchida são as energias de ionização experimentais. E as cruzinhas aqui, os X, são as energias dos orbitais usando a aproximação de Koopman, como se eu considerasse que a energia de ionização é a energia do orbital, que eu resolvo a equação de Hartree-Fock. Então, observem, ó, que elas seguem praticamente os valores experimentais. Então, outra coisa que a gente observa, então, a ordem das energias dos vários subníveis está de acordo com o observado para os átomos neutros, observado experimentalmente. Aí outra coisa interessante aqui, que a gente consegue observar para os átomos multieletrônicos, é que no hidrogênio, os orbitais 2s e 2p são degenerados, eles têm a mesma energia. Por quê? Porque a energia depende apenas do número quântico principal. Como é 2, então tem a mesma energia. Mas nos átomos multieletrônicos, não. Quando você tem a repulsão intereletrônica, isso já não é verdade. Então é só você olhar aqui na tabela, ó, que o orbital 2s tem essa energia 5,06 e o 2p tem 1,94. Tá certo? A energia de ionização desse orbital. Então, no hidrogênio não existe a repulsão intereletrônica e, além disso, o potencial efetivo em um cálculo Hartree-Fock é mais complicado que o termo 1 sobre R e quebra a degenerescência que existe no átomo de hidrogênio. Tudo bem? Então, quando você usa determinantes de Slater, que é a introdução, é o que o Fock introduziu ao método de Hartree, isso passa, de uma certa forma, a incluir um tipo de correlação eletrônica. Porque a partir do momento que eu não coloco elétrons de mesmo spin no orbital, eu estou considerando, de alguma forma, que um elétron interfere no outro individualmente. Então, o método de Hartree-Fock inclui um pouco de correlação eletrônica. Mas, mesmo assim, ele continua não sendo exato e continua existindo a diferença entre energia exata e energia de Hartree-Fock. Como os valores dessa energia de correlação continuam sendo, mesmo melhorando, incluindo um pouquinho de correlação eletrônica, esses valores continuam sendo da ordem de energia de ligação. Então, incluir correlação eletrônica nos cálculos de estrutura eletrônica é importante. E aí existem métodos chamados de métodos pós-Hartree-Fock para você incluir a correlação eletrônica. E alguns exemplos estão aqui, métodos de perturbação ou multiconfiguracionais. Tudo bem? Aqui é só uma observação para não achar que o método de Hartree-Fock resolve tudo. Ele é um excelente método, né? É usado demais, serve para um monte de coisa, mas tem fenômenos que a gente estuda que a gente precisa aprimorar. Então, como eu falei, métodos pós-Hartree-Fock é porque o Hartree-Fock é a base de tudo.
Porque ele é bom para um monte de coisa e porque ele não serve, ele ainda é o ponto de partida. Então, isso aqui, digamos que revolucionou a química quântica. Tá certo, turma?